Fala, Peise, professora Bruna Oliveira de História. E o nosso tema de agora é falar sobre a Primeira República no Brasil, né? De 1889 a 1930. Nós vamos tratar especificamente das revoltas que acontecem nesse momento. Bom, primeiramente, o que é importante a gente saber. Quando a República é proclamada em 1889, quase como num desfile, né? Porque as pessoas não entenderam o que estava acontecendo, dormimos num país escravocrata e, de repente, acordamos num país que se dizia republicano. O problema é que ninguém muda de mentalidade de uma hora para outra, de um dia para o outro. Aliás, precisamos mudar ainda tantas coisas na nossa mentalidade nos dias atuais, não é verdade? E aquele momento também não seria diferente, mesmo porque nós estamos falando de um momento que estava passando por grandes mudanças. Nós deixamos de ser monarcas, deixamos de ser um país monárquico e passamos, então, a ser um país republicano. Lembrando sempre, república, coisa de todos. O problema é que todos não estavam inseridos nesse processo, não é verdade? Então, a Primeira República, que nós vamos falar aqui, é a República da Espada, né? Ou seja, é a República dos Marechais, né? Do Marechal Deodoro da Fonseca e por aí vai. Então, nessa República da Espada, não havia essa questão de eleição, de você eleger as pessoas, muito pelo contrário. Eram eles que iam se organizando ali, fazendo os seus conluios, para poder, então, resultar no que eles queriam, certo? A República Oligárquica, que se encaixa aqui nesse período todo, que a gente chama de República Velha, tá? Por que a gente chama de República Velha? Porque em 1930, a gente vai ter uma guinada com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, né? Ou seja, o modelo de se pensar república, de se pensar nas pessoas, enfim, vai mudar. Enfim, e a República Oligárquica? O que é oligarquia? Oligarquia, naquele momento, são os grandes latifundiários. E o que são latifundiários? São grandes donos de terras, né? Então, esses grandes senhores de terras se unem para, mais uma vez, continuar manuseando a política de dentro da forma como eles acham necessária e da forma como eles acham melhor. Continua aqui sem a presença do povo, ou seja, eles tomavam as decisões e o povo que se lascasse lá, que aceitasse, já era. Quem não aceitasse, dane-se também, porque é isso que estava vigente e pouco se importa quando nós estamos falando do interesse das classes mais altas da sociedade, né? E aí, nós com a República Oligárquica, República Velha, enfim, nós vamos ter dentro disso tudo uma manipulação eleitoral. Porque um pouquinho antes de 1930, a gente vai começar a ter o que nós conhecemos como coronelismo, né? O que é o coronelismo? Coronelismo são esses grandes latifundiários, esses, que antes também eram senhores de engenho, enfim, se unem, né, para poder, então, falar, olha, vamos fazer as pessoas votarem para que a República ela comece aí a ter uma forma, mesmo que aparente, que mesmo que seja mentirosa, que a República ela tenha uma forma mais democrática, né? E aí, como é que se dá essa forma democrática? A forma democrática é a seguinte: os coronéis punham os seus capangas, né, naquele momento, para poder trabalharem para eles, iam até a casa das pessoas, compravam o voto das pessoas, quando não conseguiam convencer essas pessoas a votarem, descia-lhe o sarrafo, né, que é assim que funciona, e aí começa essa manipulação eleitoral. Porque como nós podemos ter um processo justo, limpo, honesto, né? Que as pessoas compreendam, que as pessoas participem, se eu continuo comprando o voto dessas pessoas e essas pessoas continuam sem entender o que é a República. E mais do que isso, e esse é um problema que se estende ainda aos dias de hoje, né? Por isso que algumas pessoas falam,
estudar história é muito chato, porque só fica falando de passado e não sei o quê. Muito pelo contrário. A gente vai na história, a gente vê o que está errado no presente e a gente faz quase uma linha do tempo inversa, né? E nessa linha do tempo inversa, a gente tenta buscar os elementos para compreender por que tantas coisas que fazem tão mal à nossa democracia continuam fazendo parte do sistema republicano, do sistema democrático nesse momento. Tá? Bom, com essa manipulação eleitoral, diante da República da Espada, dessa república oligárquica, essas coisas de poucas pessoas, tudo feito para poucos, embora a república devesse ser coisa de todos, nós vamos ter movimentos sociais que vão se revoltar contra a república, né? Esses movimentos são, ao longo da história, temos a revolta de Canudos, temos a revolta da Chibata, a revolta da vacina, e a revolta da vacina é algo extremamente surreal. E eu gostaria de convidar você a viajar comigo nesse momento, porque pensem, a vacina, como nós sabemos hoje, é algo extremamente benéfico, né? E nos imuniza ali de diversas doenças. Mas o povo ali simplesmente chegou, então a sede, a República do Brasil naquele momento, a sede era o Rio de Janeiro, chegaram e falaram, olha, vamos vacinar o povo, porque a gente está precisando aqui, está tendo uma determinada pandemia, perdão, não vou me lembrar nesse momento de qual era naquela época. E aí estava tendo uma determinada pandemia e precisava vacinar as pessoas. E aí chegaram e falaram assim, ó, vou vacinar. Meu amigo, pense no quebra-pau. Que aí surra, foi pau para todo lado. O povo saiu para azul e falou assim, eu tomar vacina? Sei nem o que é isso, não vou tomar nada. E não tomaram, de fato. Quebraram, destruíram o Rio de Janeiro inteiro, fizeram aquela revolução mesmo para mostrar, olha, se eu não faço parte do processo republicano, nunca fiz, e aí de repente o cara chega falando que eu tenho que ser vacinado, sem nem me explicar o que é, peraí, camarada, vamos devagar, que o negócio não é bem assim que funciona, né? Então, mais uma vez, quando nós nos unimos, quando nós, o povo, percebemos a importância que temos, é que conseguimos aí promover mudanças, né? E esses movimentos sociais que nós chamamos, que geraram as revoltas que eu falei para vocês, revolta de Canudos, revolta do Contestado, a revolta da Chibata, o tenentismo, que vocês vão poder ver nas nossas aulas que já estão disponíveis. E aí eu quero aqui nesse momento chamar a atenção para vocês dessa gangorra, né? Nós temos aqui, durante todo o período da República Velha, um período que nós chamamos aqui de República do Café com Leite, que nós vamos ver isso entre os paulistanos e os mineiros, né? Por que a República do Café com Leite? Bom, São Paulo era grande produtor de café naquele momento e os mineiros eram grandes produtores de queijo e tudo mais, por isso tinham mais abundância em leite, por isso a república aí do café com leite. O que significa isso? É a alternância de poderes, a alternância de quem estaria no poder vai ser decidida assim. Um ano a Minas Gerais indica e o mineiro ganha. No outro ano, o paulistano indica e o paulistano ganha. E assim eles foram fazendo até 1930. Só que em 1930 deu uma coisinha errada, né? Porque aí chega Getúlio Vargas e aí tem uma revolta constituinte, a Revolução Constituinte de 1932, que é quando São Paulo entra ali naquela guerra, que aí já está cansado, todo mundo já está cansado desse esquema entre São Paulo e Minas. Mas o que acontece, o que dá errado nesse sistema? Os mineiros queriam indicar, perdão, os paulistas, né, queriam indicar novamente uma pessoa para assumir o poder, não dando a vez para Minas Gerais. Os mineiros se revoltam naquele momento, a burguesia mineira se revolta, fala, é assim? Então deixa comigo, vou te ensinar como é que funciona. E fazem um conchavo com o Rio Grande do Sul,
que traz aí o Getúlio Vargas, ele é gaúcho, né? Eles fazem esse negócio do Rio Grande do Sul, essa aliança com o Rio Grande do Sul, e conseguem tirar o poder de São Paulo e colocar aí Getúlio Vargas no poder, né? Bom, resumo da nossa aula. Falamos sobre a Primeira República, a questão das revoltas pelo povo não se reconhecer dentro desse processo, manipulação eleitoral, os movimentos sociais que impulsionaram essas revoltas, o que foi a República Oligárquica, a República da Espada, o que é todo esse período da República Velha e a República do Café com Leite, né? Essa gangorra aí que acontecia entre São Paulo e Minas. Bom, sugiro que vocês tirem uma foto para que vocês possam estudar em momentos posteriores, tirarem suas dúvidas, enfim. É isso, tamo junto, até a próxima.